Olá! Estaríamos mentindo se disséssemos que o Anti-Düring, de Engels, é um livro agradável de ler ou mesmo fácil de ler. O próprio Engels reconhece que, no seu livro, ele acabou sendo bastante prolixo. Isto não retira, no entanto, a importância das reflexões que Engels procura desenvolver no Anti-Düring, sobretudo na medida em que ele resgata princípios básicos da concepção materialista da história. O embate de Engels contra Düring não é apenas um embate acadêmico, ou, podemos até dizer, não se trata de um embate acadêmico, uma vez que Düring era professor universitário. Se trata ali de uma disputa na qual se procura evidenciar os limites da concepção idealista da história em relação à concepção materialista da história. Engels, em suas discussões, vai trazer também à tona a reflexão a respeito das fontes do conhecimento. É isto que realiza, por exemplo, no capítulo 3 da primeira parte do livro, capítulo este que se intitula Divisão e Apriorismo. Neste capítulo, Engels está procurando demonstrar como que a concepção de Düring é uma concepção idealista, na medida em que ele toma como ponto de partida do conhecimento o próprio conhecimento. Engels indagará, horas, mas o que torna possível a elaboração do conhecimento? Ou o conhecimento nasce a partir de si mesmo? O eixo da reflexão de Engels neste capítulo será esta discussão. Peguemos, pois, a reflexão tal como ela é construída por Engels nas próximas páginas de O Anti-Düring. Diz Engels, a filosofia é, segundo o senhor Düring, ou seja, a teoria é, segundo o senhor Düring, o desenvolvimento da forma suprema da consciência do mundo e da vida, e compreende, em um amplo sentido, os princípios de todo o saber e todo querer. Portanto, o pensamento é o ponto de partida de conhecimento do mundo. Não é a realidade empírica o ponto de partida do conhecimento do mundo, mas tão somente o próprio cérebro. Düring vai mostrar ou vai trabalhar com a ideia de que isto se comprova quando se olha para as ciências chamadas puras, como é o caso da matemática, para reafirmar o princípio de que as abstrações matemáticas nada têm a ver com a realidade. É no sentido contrário que caminhará Engels, procurará demonstrar que mesmo as abstrações mais elevadas, as formas de pensamento mais abstratas, encontram o seu chão na realidade empírica, ou seja, nas condições materiais de existência. Condições materiais de existência estas, sem as quais a própria ciência não poderia ser produzida. No entanto, para Düring, este não é o caso. Para Engels observa, os princípios filosóficos constituem o complemento último que necessitam as ciências para converter-se em um sistema unitário de explicação da natureza e da vida humana. Ou seja, embora Düring não veja a ligação entre as ciências mais abstratas, o conhecimento mais abstrato e a natureza, Engels está dizendo, não existem princípios filosóficos se esses princípios filosóficos não estiverem ancorados na realidade. Eles são a base a partir da qual
se pode constituir a ciência, ou seja, a observação empírica é a base a partir da qual se torna possível a constituição do pensamento, da reflexão e da ciência. Não existe compreensão da natureza e da vida humana se for descartada a base material na qual se estruturam as relações sociais, a própria vida humana e o mundo objetivo com o qual os homens precisam lidar cotidianamente, ou o ser social precisa lidar cotidianamente. No Sr. Düring, prossegue Engels, no Sr. Düring se trata apenas de princípios formais, princípios estes deduzidos do próprio pensamento, e não do mundo externo dentro do qual este pensamento está sendo produzido. Portanto, Düring desconsidera que é necessário olhar para as condições objetivas para explicar a natureza e também o mundo dos homens. Para ele, este mundo é regido pelas ideias que se constrói sobre o mundo. E é contra isto que Engels está investindo aqui. Daí a sua pergunta. Horas, de onde recebe, então, o pensamento, os elementos para elaborar os princípios? O pensamento recebe os elementos para elaborar os princípios que regem o mundo a partir de si mesmo? Responde Engels, não. Engels observa ainda, o pensamento não pode jamais obter e inferir a partir de si mesmo, mas ele só pode ser elaborado a partir do contato íntimo com o mundo externo, com aquilo que configura uma determinada situação em determinado momento do desenvolvimento histórico-social. Daí que os princípios não são o ponto de partida da investigação. As ideias que se formulam a respeito da realidade não são em si mesmo o ponto de partida. Daí que os princípios não são o ponto de partida da investigação, mas sim o seu resultado final. Ou seja, as ideias elaboradas são a síntese de todo o processo de observação e reflexão sobre a realidade, sobre as condições objetivas com as quais se deparam os seres sociais. Os princípios não são o ponto de partida da investigação, sim seu resultado final, e não se aplicam à natureza e à história humana, senão na medida em que se obtém a partir delas. Ou seja, para intervir na realidade, é necessário conhecer a realidade. O pensamento elaborado a partir de si mesmo é incapaz de compreender a realidade e de aportar respostas concretas, respostas adequadas à realidade. Não é a natureza, nem o reino do homem, os que se regem segundo os princípios. Sim, que estes, ou seja, os princípios, são corretos na medida em que concordam com a natureza e com a história. Ou seja, somente após o pensamento ter apreendido adequadamente as condições objetivas que encontra diante de si, é que é capaz de elaborar reflexões que tornam possíveis uma intervenção adequada no mundo. Esta é a única concepção materialista do assunto e oposta à concepção do Sr. Düring. Portanto, Düring parte do pensamento para a realidade. Engels parte da realidade para o pensamento. Düring parte da filosofia para o mundo, enquanto que Engels parte da estrutura do mundo para a elaboração da filosofia, ou seja, do pensamento capaz de responder o que é este mundo que está constituído diante do ser social.
Isto faz com que o pensamento de Düring, observa Engels, seja um pensamento idealista, na medida em que ele inverte completamente a situação e constrói artificialmente o mundo real partindo do pensamento, partindo de certos esquematismos, partindo de esquemas ou categorias que existem em algum lugar antes que o mundo existisse e desde a eternidade. Portanto, em Düring, o mundo já está constituído antes mesmo que este mundo estivesse posto. Nesse sentido, a reflexão de Düring se aproxima da reflexão de Hegel. Ambos estão no terreno do idealismo. Só que aquilo que Düring chama por esquemática universal geral é o que Hegel chamava, em sua lógica, por filosofia do espírito. Engels observa que o ponto de partida, portanto, de Düring é a consciência, é o pensamento. Consciência e pensamento que se apresentam como algo dado e totalmente contraposto às condições objetivas do mundo, ou seja, contraposto ao existente, contraposto à natureza, tal como a natureza, aquele reino dentro do qual o ser social deve intervir, está configurado. Daí dizer ele, tudo se passa quando se toma tranquilo e naturalmente a consciência, o pensamento como algo dado e contraposto desde o princípio ao ser, portanto, ao existente, à natureza, portanto, à própria estrutura do mundo objetivo. Mas, se segue perguntando o que são o pensamento e a consciência, e de onde se originam, se encontra que são produtos do cérebro humano, e que o homem mesmo é um produto da natureza, que se desenvolveu junto com o seu meio. Se entende que os produtos do cérebro humano são, em última instância, produtos da natureza, ou seja, produtos das condições objetivas. Por outras palavras, Engels está dizendo o seguinte: se continuarmos a indagar de onde vêm os pensamentos, chegaremos necessariamente à conclusão de que estes pensamentos brotam do contato do ser social com o mundo, e não a partir de um movimento de autorreflexão ou de autocompreensão de si mesmo no mundo. Para que o pensamento seja elaborado, é necessário que as condições objetivas tenham se apresentado aos homens e eles refletido sobre estas condições objetivas. Vale aqui a pena resgatar novamente esta passagem de Engels, uma vez que ele deixa claro a contraposição que há entre a leitura idealista do mundo e a leitura proposta pela concepção materialista da história. Se segue perguntando o que são o pensamento e a consciência e de onde vêm, se encontra que são produtos do cérebro humano e que o homem mesmo é um produto da natureza, que se há desenvolvido junto com o seu meio, ou seja, na medida em que este ser também intervém na natureza. Se entende que os produtos do cérebro humano são, em última instância, produtos da natureza. E prossegue Engels: transladar o fundamento de toda a realidade, desde o mundo real para o mundo do pensamento, é um equívoco. A ciência desse esquematismo universal geral, desses princípios formais do ser, é o fundamento da filosofia do Sr. Düring. Quando queremos deduzir o esquematismo universal, não da cabeça, sim, só mediante a cabeça, partindo do mundo real, e os princípios do ser, partindo do que é, não necessitamos filosofia alguma, ou seja, teoria idealista alguma. Sim, conhecimentos positivos, portanto, conhecimentos empíricos do mundo e do que neste mundo ocorre.
E o que então resulta não é tampouco uma teoria pura, sim certa ciência positiva, ou seja, ciência baseada em dados empíricos, baseado na constatação, na observação, na elaboração sistemática. Portanto, o conhecimento não é decorrente do reino da vontade. O conhecimento é resultado de procedimentos científicos que são adotados e que permitem compreender a estrutura do ser social e o próprio ser social dentro desta estrutura. Para Engels, é fundamental que se tenha a compreensão da totalidade. Não se conhece o mundo apenas selecionando no mundo aquilo que se acha interessante conhecer. O mundo, ele é uma totalidade, a estrutura é uma totalidade. Portanto, ele tem que ser compreendido enquanto totalidade. A compreensão de que a totalidade dos naturais se encontra em uma conexão sistemática move a ciência a mostrar também esta conexão sistemática em todas as partes, nos seus detalhes, ao mesmo tempo que em seu conjunto. Portanto, fazer ciência é explicar não apenas o particular, não apenas o universal, mas sim a conexão que há entre o singular, o particular e o universal. Ir, como dizia Marx, do todo para as partes e das partes para o todo, de tal modo que, feito este caminho, a realidade se apresenta ao pensamento como concreto pensado, ou seja, como unidade de múltiplas determinações. Prossigamos com Engels. Diz ele, porém, a correspondente exposição científica completa desta conexão, a composição de uma reprodução mental exata do sistema do mundo, ou seja, de como se estrutura o mundo em que vivemos, nos é impossível, e seria impossível para todos os tempos. Com isto, ele quer dizer o seguinte: nenhum pensador, por mais genial que seja, vai conseguir compreender o mundo em todas as suas minúcias, sobretudo porque as estruturas são dinâmicas. Isto não quer dizer que não se possa compreender o mundo em suas determinações essenciais e elaborar reflexões a partir destas determinações essenciais. Esta é a grandeza e limitação do pensamento. A grandeza é que o pensamento pode conhecer o mundo. A limitação é de que nenhuma forma de pensamento pode compreender com exatidão nas suas minúcias a estrutura da vida social ou o mundo. Se, em algum momento, a evolução, se em algum momento da evolução da humanidade se compusesse um tal sistema definitivo de pensamento e se concluísse todas as conexões do mundo físico, espiritual e histórico como acabadas, portanto, que o mundo já havia sido compreendido em sua totalidade e nada mais aconteceria de transformação, simplesmente se estaria fechando o reino para o conhecimento humano. E cairia também por terra toda a possibilidade de compreender a evolução posterior da humanidade, portanto, desenvolvimento sócio-histórico. Portanto, para Engels, não se trata da elaboração de um sistema que acabaria sendo fechado tão logo se encontrasse a razão do mundo, como era o caso que ocorria em Hegel. Pelo contrário, é reconhecer que o mundo pode ser compreendido, a estrutura da vida social pode ser compreendida, mas que jamais nenhum pensador conseguirá compreender esta estrutura da vida social em definitivo, sobretudo porque o mundo é um mundo dinâmico, a realidade é dinâmica, está em constante transformação. Vale aqui, mais uma vez, reler esta passagem de Engels. Se em algum momento da evolução da humanidade se compusesse um tal sistema definitivo e concluso das conexões do mundo físico, espiritual e histórico,
ficaria com isto fechado o reino do conhecimento humano, e ficaria também cortada a posterior evolução histórica a partir do momento em que a sociedade se encontrasse instituída de acordo com aquele sistema. Ou seja, Engels aqui está investindo contra a ideia de que há um fim na história. Prosseguindo, os homens se encontram, pois, situados ante uma contradição. Reconhecer, por uma parte, o sistema do mundo de um modo completo em sua conexão de conjunto. E, por outra parte, não poder resolver jamais completamente esta tarefa, tanto por sua própria natureza humana, uma vez que a existência de cada indivíduo é finita, como pela natureza do sistema mundo, porque este mundo também se transforma, e se transforma ainda mais na medida em que o homem faz da natureza a sua dimensão inorgânica, incorpora o inorgânico ao seu organismo. Esta contradição não só elimina a possibilidade deste caminho, mas também nos coloca em contato com a possibilidade de compreender a relação mundo e homem. Prossegue Engels observando que estudar as partes implica necessariamente estudar também o todo. Toda a reprodução mental das partes já está colocando em evidência que existe um todo. Portanto, a parte não explica o todo, nem o todo explica a parte. Mas é necessário explicar a convergência ou a conexão que há entre a parte e o todo. Düring vai trabalhar com a ideia de que é possível o pensamento sem a ligação com a materialidade do mundo em razão das ciências abstratas, como a matemática, ou a física, ou a química. No entanto, Engels vai dizer, muito embora essas ciências elas tenham o seu grau de abstração, esta abstração, ou este grau de abstração, não brotou do nada, brotou das necessidades reais que os seres sociais, em determinado momento do seu desenvolvimento histórico, se viram confrontados. Os conceitos de número, observa Engels, por exemplo, os conceitos de número e figura não foram tomados senão do mundo real. Os 10 dedos com os quais os homens aprenderam a contar, a realizar a primeira operação aritmética, não são, nem muito menos, uma livre criação do entendimento, ou seja, do pensamento puro, do pensamento desconectado da estrutura da realidade. Para contar, fazem falta não só objetos contáveis, enumeráveis, mas também a capacidade de prescindir, ao considerar estes objetos, de todas suas demais qualidades que não sejam o número. E esta capacidade é o resultado de uma larga evolução histórica e da experiência. Ou seja, esta ciência abstrata, ela foi se constituindo progressivamente, até mesmo dentro daquelas situações nas quais a situação concreta já não está mais presente. Não precisa que o ser social tenha 10 maçãs diante de si para saber o que é o 10. Se ele tiver 10 peiras diante de si, ele vai abstrair que aquela quantidade de peiras equivale àquela quantidade de maçãs. Ou seja, transcende a experiência empírica, muito embora só possa elaborar a abstração a partir da experiência empírica. A mesma coisa ocorre, observa Engels, com o conceito de figura. Também o conceito de figura, triângulo, quadrado, retângulo e assim por diante, também o conceito de figura, igual àquele de número, está tomado exclusivamente do mundo externo, ou seja, ele está contaminado pela materialidade da vida. E não nasceu na cabeça do pensamento puro,
Não se inventou a forma quadrado, não se inventou a forma cilíndrica, não se inventou a forma retangular, e assim por diante, a partir do próprio pensamento. Tinha que haver coisas que tivessem figura, ou seja, formatos, e cujas figuras, cujos formatos, fossem comparados, antes de que se pudesse chegar ao conceito de figura, de formato. A matemática pura tem como objeto as formas espaciais e as relações quantitativas do mundo real, isto é, uma matéria muito real. O fato de que esta matéria aparece na matemática de um modo extremamente abstrato não pode ocultar, senão superficialmente, sua origem no mundo externo. Ou seja, na vida cotidiana, não vemos a ligação da matemática com o desenvolvimento histórico-social. Mas, se formos analisar como que a matemática, por exemplo, se desenvolveu, vamos encontrar a relação do homem com o mundo, a relação do homem com a natureza, a relação das condições subjetivas com as condições objetivas. Daí que, antes de que se chegasse à ideia de derivar a forma de um cilindro da rotação de um retângulo ao redor de um de seus lados, teve-se que estudar grande número de retângulos e cilindros reais, ainda que de forma muito imperfeita. Como todas as demais ciências, a matemática nasceu das necessidades dos homens, da medição das terras e capacidades dos recipientes, da medição do tempo e da mecânica. Porém, como em todos os âmbitos do pensamento, ao chegar a certo nível de evolução, portanto, de desenvolvimento, as leis abstraídas do mundo real se separam dele mesmo, se os contrapõem como algo independente, como leis provenientes de fora e segundo as quais tem que dispor-se do mundo. Ou seja, a partir do momento em que as experiências, o tratamento empírico com o mundo vai ganhando, vai se desenvolvendo, certas experiências empíricas não precisam estar diante de nós para que nós consigamos raciocinar sobre elas. Eu não preciso aprender o que é um acelerador, um freio ou uma embreagem num carro diferente, simplesmente porque o carro não é idêntico ao carro anterior. A própria empiricidade da situação anterior produz um movimento de abstração que me possibilita dirigir aquele automóvel, ou então identificar placas de uma cidade no trânsito, mesmo que eu não esteja na cidade onde sempre dirigir. É a este movimento que Engels está se referindo aqui, que o pensamento, ele, em certo sentido, se autonomiza das experiências empíricas, mas ele jamais pode ser elaborado independentemente de ter por origem experiências empíricas. Porém, como em todos os âmbitos do pensamento, ao chegar a certo nível de evolução, as leis abstraídas do mundo real se separam do mesmo, se as contrapõem como algo independente, como leis provenientes de fora e segundo as quais tem que dispor-se o mundo. Assim ocorreu na sociedade e no Estado. Aqui ele está falando como que a sociedade não é vista como produto dos homens, embora os homens atuem nela, ou como o Estado ele é visto como algo que existe eternamente, muito embora seja produto da experiência empírica dos homens. E assim, precisamente, se aplica logo ao mundo da matemática pura, ainda que ha sido tomada deste mundo e não representa mais que uma parte das formas de conexão do mundo, única razão pela qual é aplicável. Ou seja, a matemática, embora ela tenha se distanciado da experiência empírica imediata, ela continua sendo útil para lidar com as outras experiências empíricas imediatas que surgem nos vários momentos do desenvolvimento histórico. Prossegue Engels. Düring se imagina poder deduzir todas as matemáticas puras de princípios gerais, de princípios matemáticos, sem nenhuma comprovação empírica. Se imagina que pode engendrar em sua cabeça as configurações básicas do ser, os elementos simples de todo ser, os axiomas da filosofia, e deduzir
logo deles a filosofia inteira, o esquematismo universal, concedendo finalmente, por supremo decreto, esta constituição à natureza e ao mundo. Ou seja, ele imagina que é possível retirar tudo do pensamento puro sem o contato necessário com o mundo. No entanto, para poder avançar, temos que acrescentar ao pensamento conteúdos reais, relações e formas espaciais tomadas de corpos reais. As representações de linhas, superfícies, ângulos, polígonos, cubos, esferas, etc., procedem todas da realidade, ou seja, não são invenção do pensamento humano. Com estes elementos, Engels conclui as suas reflexões a respeito da ideia de Düring de que é possível a construção do mundo a partir do pensamento puro. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando esses importantes textos para compreender a ciência. Até uma próxima.